Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor, Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Uma boa noite aos nossos irmãos, irmãs e todos que nos dão a honra da sua presença neste culto conosco hoje. Bem-vindo a mais um culto ao nosso Senhor Deus. Estamos aqui para glorificar o nome dEle, encorajar e instruir uns aos outros ao amor e às boas obras e ajudar que todos nós cheguemos cada vez mais perto da vontade dEle. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3, versículos de 22 a 24. 1 João 3, de 22 até o versículo 24. O João escreveu: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós, hoje em dia, 2000 anos depois disto ser escrito, contamos com as mesmas bênçãos que os irmãos daquela época, do primeiro século. E, como ele diz, quem crê, segundo as Escrituras, não só acredita, como também obedece de coração a todos os ensinamentos de Deus. Não só aquilo que é conveniente, ou o que cada um quer acreditar e fazer. Não cabe a mim, não cabe a você escolher o que nós queremos obedecer. Temos que obedecer a tudo que Ele nos diz. É necessário que Deus seja Senhor de nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. De quais pecados que você e eu precisamos nos arrepender, pedir perdão a Deus e deixar de fazer? Precisamos fazer esta pergunta sempre, porque
Nós somos seres humanos, somos falhos, temos pensamentos errados, temos ações, atitudes, ações, reações que não agradam a Ele. Então precisamos procurar sempre descobrir o que nós precisamos mudar e melhorar para ficar mais perto da vontade dEle. Tenho certeza que hoje à noite, neste culto, vamos ouvir palavras que vão nos instruir, que vão nos encorajar a fazer exatamente isto. Vamos orar. Ó Deus e Pai, Criador e sustentador de todos nós, queremos Te glorificar, ó Pai, por causa da Sua presença, por causa do Seu amor, por causa do Seu poder, por causa da Sua perfeição. Tudo que nós queremos ser e fazer, o Senhor é e muito mais. Muito obrigado por este culto. Rogamos a Ti que nos ajude em tudo a Te glorificar e procurar ser cada vez mais como o Senhor quer. Em Cristo nós oramos. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Busca, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem pais e amigos, se me cercarem muitos perigos,
Se me deixarem pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta ganho a coroa, atrás não volto, não volto não. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Cristo, o nome mais forte na guerra, seu brilho as trevas arreda. O escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristão. Para nós este nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Quem está andando aí com tal peso sobre si? Deixa o fardo pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cansar no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá, lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, vou deixar Jesus comigo sempre andar. Louvemos,
vamos, glória, aleluia, seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Vem andar comigo no caminho para o céu. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Deus. É muito bom estarmos aqui juntos, para juntos abrir a nossa Bíblia, entendermos melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje o nosso tema é muito falado dentro da Igreja de Cristo, mas também no mundo evangélico, no mundo religioso, há muitas opiniões divergentes com relação a esse tema. Nosso tema hoje é a ceia do Senhor. E queremos fazer isso de uma forma que agrada ao Senhor Deus. E para isso devemos fazer como o Senhor Deus espera que façamos. Então, para entendermos melhor sobre esse tema, a ceia do Senhor, temos que responder 3 perguntas. A primeira pergunta é por quê? Por que ela foi estabelecida? A segunda pergunta é quando? Quando a ceia do Senhor deve ser celebrada ou feita? E como? Como deve ser feita a ceia do Senhor? Então vamos durante esse estudo de hoje, responder essas 3 perguntas. Por quê? Quando e como? E há várias passagens que relatam a ceia. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Primeiro evangelho, primeiro livro da Bíblia, no Novo Testamento, já encontramos relato da ceia. Mas também você pode encontrar no segundo evangelho, no segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 14, a partir do verso 22. Também você pode encontrar no terceiro evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. Então, no livro de Mateus tem, no livro de Marcos contém, e no livro de Lucas também relata. Só que vamos usar aqui o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Então, abra sua Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 26. Nós vamos começar a falar mesmo sobre a ceia a partir do verso 26. Mas antes aqui, eu quero esclarecer uma palavra que é muito confundida hoje nos nossos dias, que está no verso 17. Então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, verso 17. Aqui está escrito: no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos. Então, durante essa festividade, os pães que eram usados eram pães sem fermentos. Então, guarde bem essa informação. Durante essa festividade, os pães usados eram pães sem fermentos. Continuando, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparamos a refeição da Páscoa? Eu quero destacar aqui a palavra Páscoa. Há uma confusão com relação à palavra Páscoa. Muitos fazem uma ligação da palavra Páscoa com coelhinhos ou com ovos de chocolate. E nada a ver a festividade da Páscoa estabelecida por Deus no Velho Testamento com coelhos ou com ovos de chocolate. Na verdade, a palavra Páscoa, nós vamos entender o significado, nasceu de uma festividade de libertação do povo de Deus. O povo de Deus, durante muitos e muitos anos, foi cativo, foi escravo do povo egípcio. O povo de Deus era escravo do Egito. E o Senhor Deus pediu que o faraó libertasse o seu povo. E faraó não quis. Então o Senhor Deus enviou 10 pragas. Enviou a primeira praga e faraó não quis libertar o povo. Enviou a segunda e faraó não quis libertar o povo. Até chegar na 10ª praga, que era
que o anjo da morte iria visitar todas as famílias, de homens e de animais, e iria tirar a vida do primogênito de toda a família. Mas para que isso não acontecesse também com o seu povo, Deus ordenou que um cordeiro deveria ser morto e que o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais, nas beiras das portas, para marcar cada casa, cada família. E aí que vem a palavra Páscoa. Então, quando o anjo da morte chegasse diante daquela família, chegasse diante daquela casa e visse o sangue nos beirais das portas, iria pular aquela casa. Então, a palavra Páscoa significa pulou a marca, ou passou e pulou, porque o anjo da morte não iria visitar aquelas famílias, iria passar, ver a marca e pular aquela família. Então, aí, dessa data em diante, todos os anos, o povo judeu deveria celebrar, deveria comemorar a Páscoa, que é trazer a memória deles, que eles eram cativos e o Senhor Deus libertou eles da escravidão, libertou eles do Egito, e eles então eram um povo livre. E por causa da pressa de sair do Egito, eles levaram pães sem fermentos, porque não daria tempo de fermentar a massa. Então os pães levados pelo povo de Deus eram pães sem fermentos. Então durante essa festividade da Páscoa, que continha pães sem fermentos, Jesus então vai estabelecer a ceia do Senhor. Então agora verso 26 de Mateus capítulo 26. Assim está escrito: enquanto comiam, então estavam comendo ali a refeição da Páscoa, Jesus tomou o pão. Qual pão? O pão sem fermento. Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então Jesus pegou o pão sem fermento, partiu entre os seus discípulos e falou: comam esse pão, porque ele representa o meu corpo. Verso 27. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Então, por que Jesus estabeleceu a ceia? Para que as pessoas lembrassem que um dia ele entregou o seu corpo, que é representado pelo pão sem fermento, e também que um dia ele derramou seu sangue, que é representado pelo suco da videira. Então, por que devemos celebrar a ceia hoje? Porque ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus. E a ceia é composta de pão sem fermento e suco da videira. Podemos usar outros ingredientes? Não podemos, porque Jesus usou apenas esses dois ingredientes, pão e o suco. Podemos usar outro tipo de suco? Não, porque ele usou o suco da videira. Podemos usar outro tipo de pão sem ser sem fermento? Não, porque ele usou o pão sem fermento. Então hoje a igreja que declara que Jesus é o Senhor da sua vida deve usar o pão sem fermento e lembrar que aquele pão simboliza o corpo dele, e também usar o suco da videira e lembrar que aquilo simboliza o sangue dele que foi derramado. Mas aí vem a segunda pergunta: quando? Quando devemos celebrar? Quando devemos comemorar a ceia do Senhor? Eu quero compartilhar com os irmãos duas passagens. A primeira é lá em Atos, capítulo 2. Então abra sua Bíblia para Atos, capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42. Assim está escrito:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir o pão e às orações. Então aqui a igreja já havia sido estabelecida. Quase 3.000 homens foram batizados. E depois disso, aquela igreja, a igreja do primeiro século, a igreja no seu início, estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus. E também à comunhão e ao partir o pão. E esse partir o pão aqui é a ceia. A ceia do Senhor também é retratada nas Escrituras Sagradas como o partir o pão. Então, a igreja, logo no seu início, tinha a prática de partir o pão, de celebrar a ceia do Senhor. Então, eles se reuniam para partir o pão, para tomar a ceia do Senhor. Mas qual o dia? Historicamente sabemos que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Mas também tem uma passagem lá em Atos, capítulo 20, verso 7. Por isso, abra sua Bíblia, Atos, capítulo 20, verso 7. Historicamente sabemos que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Então, o dia da reunião da igreja era o primeiro dia da semana. Mas aqui em Atos, capítulo 20, verso 7 está escrito: no primeiro dia da semana reuníamos-nos. No primeiro dia da semana. E qual que é o primeiro dia da semana? Não é a segunda-feira. Segunda vem de segunda. O segundo dia. O primeiro dia é o domingo. Então, no primeiro dia da semana, reuníamos-nos. No primeiro dia da semana, a igreja se reunia. Para quê? Verso 7. Para partir o pão. Então, aqui nas Escrituras Sagradas, no livro de Atos, capítulo 20, verso 7, fala que a igreja se reunia. Então, o propósito da igreja se reunir, qual que era? O verso 7 também fala, para partir o pão. Então, a igreja se reunia com qual propósito? Partir o pão. E sabemos que partir o pão também é um termo usado para a ceia do Senhor. Então, a igreja se reunia para partir o pão. E qual dia? No primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, a igreja se reunia. A palavra de Deus está falando isso. No primeiro dia da semana, a igreja se reunia. Com qual propósito? Partir o pão. Então, quando devemos celebrar? Quando devemos festejar a ceia do Senhor? Conforme Atos, capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana. Eu sei que hoje em dia, algumas igrejas evangélicas, alguns grupos religiosos, praticam a ceia apenas uma vez por ano. Alguns praticam uma vez por mês. Mas entendemos que ela deve ser feita todo primeiro dia da semana. A instrução que temos aqui das Escrituras Sagradas é que a igreja se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana, que é o domingo. Qual o perigo disso? Da ceia do Senhor virar um ritual. Você participa sem entender o porquê da ceia. Você participa só porque é mais uma parte, é mais um ingrediente do culto. Só que a ceia do Senhor é muito mais do que apenas um ritual que devemos fazer no primeiro dia da semana. Então não devemos fazer uma vez por mês, uma vez por ano, para que não se torne algo, um ritual. Não. Devemos praticar no primeiro dia da semana, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então o que devemos fazer para não ser um ritual? Entender como deve ser feito. Você não muda a palavra de Deus. Você não muda as instruções de Cristo por causa de um problema. Você obedece a palavra de Deus e coloca como deve ser feito, para que isso não seja um problema. Eu sei que é muito comum resolvermos os problemas eliminando a vontade de Deus para as nossas vidas.
Só que você não resolve um problema na congregação. Você não soluciona um problema na congregação ou na igreja do Senhor, ignorando as instruções, ignorando os princípios de Deus, ou estabelecendo princípios que Deus não estabeleceu. Não é assim que fazemos. O que devemos fazer é entender por que aquilo deve ser feito e entendendo, obedecendo, conforme a palavra de Deus nos instrui. Então, aí fica o desafio para você e para mim, entender como que a ceia do Senhor deve ser celebrada, deve ser feita. Então já vimos por quê. Por que devemos fazer a ceia do Senhor? Porque ela foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E podemos ver isso em Mateus, capítulo 26, podemos ver isso em Marcos, capítulo 14, e podemos ver isso em Lucas, capítulo 22. Jesus estabeleceu a ceia. Então, por que devemos fazer? Porque ela foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, que é o Senhor da sua vida e que é o Senhor da minha vida. Quando deve ser feita? No primeiro dia da semana, conforme o apóstolo Paulo nos instrui, aqui no livro de Atos, capítulo 20, verso 7, e também vimos isso lá em Atos, capítulo 2, verso 42. Então, é assim, é nesse período, no primeiro dia da semana, que a ceia do Senhor deve ser celebrada, deve ser tomada. Agora vem a última pergunta: como? Como deve ser feita? Temos uma instrução do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 17, ele vem falando sobre a ceia e de problemas que a igreja estava enfrentando com relação à ceia ou com relação à celebração da ceia. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo começa a tratar as dificuldades e os problemas encontrados na igreja que se reunia na cidade de Corinto em relação à ceia. Mas vamos começar a ver aqui a partir do verso 23. Mas deixo aí o desafio de você começar a ler a partir do verso 17. Mas a partir do verso 23 de 1 Coríntios, capítulo 11. Assim está escrito: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Então, é o apóstolo Paulo, da cabeça dele, das tradições dele? Não. Ele está passando um ensinamento, ele está passando um princípio, ele está passando um mandamento que ele recebeu de quem? Do Senhor. Foi o Senhor Jesus que passou para ele essa instrução. Então, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Aquilo que eu ensinei para vocês com relação à ceia do Senhor é a mesma instrução que eu recebi do Senhor Jesus. E ele continua, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É interessante que ele usa a palavra aqui, traído, porque havia traições dentro da igreja, por causa de uma festa que estava sendo feita em conjunto com a ceia do Senhor, uma festa conhecida como a festa ágape, a festa do amor. Então havia traições dos irmãos com os outros durante essa festividade da festa ágape. E ele também estava atrapalhando a ceia do Senhor. Então, quando Deus coloca uma palavra aqui, irmãos, ela não está aqui solta aqui sem propósito nenhum. Então, o apóstolo Paulo estava lembrando o ensino que ele recebeu do Senhor e estava lembrando também que Jesus foi traído nessa noite, na noite que ele estabeleceu a ceia. E do mesmo jeito que Jesus foi traído por um dos seus, haviam irmãos dentro da igreja traindo os outros. Então, cuidado para que você não pratique o mesmo erro que a igreja
em Corinto estava praticando, de trair uns aos outros. Então, mas nessa noite, o texto fala que nessa noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Agora verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, como devemos participar da ceia do Senhor? Lembrando que não devemos trair Jesus nem uns aos outros. Lembrando que esse pão representa o corpo de Cristo. E lembrando que devemos fazer isso em memória de Jesus. Então, todas as vezes que você comer desse pão sem fermento, desse pão que representa o meu corpo, faça isso em memória de mim. O que é fazer em memória? Em memória é uma referência a alguém que morreu. Quando alguém morre, você faz algo em memória daquela pessoa. Sabemos que Jesus ressuscitou. Está à direita do Pai, esperando o dia de vir buscar a sua igreja. E tem nos assistido através do seu Espírito, do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Só que devemos fazer isso em memória. Lembrar, Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu para me libertar. Cristo entregou o seu corpo para que hoje eu não fosse mais escravo do pecado. Assim como o povo de Deus deixou de ser escravo do povo egípcio e foi poupado da morte do primogênito por causa do sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus entregou o seu corpo para que nós hoje pudéssemos ter uma esperança viva na eternidade. Então, como devemos participar da ceia do Senhor? Fazendo isso em memória dele e sabendo que o pão representa o seu corpo. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso faça sempre que beber em memória de mim. Sempre que beber, faça isso em memória de mim. Então, irmãos, por que devemos tomar a ceia? Porque foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Quando devemos participar da ceia? No primeiro dia da semana. Todo primeiro dia da semana. E apenas no primeiro dia da semana. Como? Lembrando que o pão representa o corpo e que o suco da videira representa o sangue. E que tanto o pão quanto o corpo deve ser feito, ou tomado, ou comido, ou celebrado em memória daquilo que Jesus fez. Festejamos sim a ceia, porque sabemos que Jesus ressuscitou. O túmulo não conseguiu segurar o nosso Senhor. A morte não conseguiu segurar o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Mas a ceia também é para lembrarmos o que ele fez. E o que foi que Jesus fez por cada um de nós? Ele morreu em nosso lugar. Então, quando você toma da ceia, você traz à memória que Jesus morreu. Ele morreu em nosso lugar. O nosso Cordeiro Pascual, aquele que tira o pecado do mundo, morreu. E por que ele morreu? Ele morreu porque ele amou a você e a mim de tal maneira que o levou para ser morto na cruz. E por causa do seu corpo e por causa do seu sangue, hoje todos nós podemos celebrar, podemos festejar, podemos ter uma esperança viva, que não se limita a 70 anos, a 80 anos, a 100 anos, não. A nossa esperança é para toda a eternidade. Mas ele fala algo aqui, irmãos. Eu convido você a ler comigo o verso 28 de 1 Coríntios, capítulo 11. Examine-se cada um a si mesmo,
e então coma do pão e beba do cálice. Verso 29. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então fica o alerta do Senhor Jesus aqui, verso 28 e verso 29. Examine-se cada um a si mesmo. Não é você examinar o seu irmão, não é você examinar as outras pessoas. Você examina a sua consciência. Como eu devo tomar a ceia? Sabendo que se trata do corpo e do sangue do Senhor. Sabendo que isso aqui é em memória de Cristo. Então examine a si mesmo. Eu tenho honrado esse corpo, eu tenho honrado esse sangue. Esse corpo e esse sangue que foi morto em meu lugar tem feito a diferença em meu lugar. Ele falou aqui, discernir o corpo e o sangue. Discernir significa, você sabe o significado disso? Você sabe o propósito disso? Então, irmãos, eu convido a você a estar presencialmente lá no culto no primeiro dia da semana, para que juntos possamos tomar da ceia, que é composta do pão sem fermento e do suco da videira, e juntos, com uma só família, vamos sentar à mesa para lembrar a morte de Cristo, mas também celebrar a sua ressurreição e também trazer a alegria que a nossa esperança não é uma esperança que se limita apenas a esse mundo, mas é uma esperança por toda a eternidade. Então, por que devemos participar da ceia? Porque ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando? Todo primeiro dia da semana. Não é durante a semana e também não é uma vez por mês ou uma vez por ano. É todo primeiro dia da semana. E como? Examinando a nós mesmos e discernindo o pão e o sangue, o corpo e o sangue, o pão e o suco. Agora feche seus olhos e não seu coração e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela sua bondade, pelo seu amor. Muito obrigado, ó Pai, pela sua palavra, que nos orienta, nos adverte, nos mostra, ó Pai, qual é a sua vontade para a sua igreja. Peço, ó Pai, que todos nós possamos discernir o verdadeiro significado do corpo e do sangue, do pão e do suco da videira, para que possamos tomar dessa ceia, ó Pai, entendendo o seu real significado, entendendo por quê, entendendo o quando, entendendo como, para que isso não seja, ó Pai, por nosso próprio castigo. Peço também, ó Deus, que eu possa estar visitando cada família que está assistindo essa aula, que está assistindo esse ensino, ó Pai. Que o Senhor possa visitar cada família, cada coração. E de uma forma muito especial, Pai, trazer conforto, trazer paz, trazer alegria, mas também trazer coragem, ó Pai, trazer discernimento, para que eles possam entender o nosso compromisso com o Senhor, de estarmos todo o primeiro dia da semana juntos, no mesmo lugar, para adorar e louvar o seu santo nome, mas também para sentar à mesa com o Senhor, para participarmos da ceia do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque Cristo morreu em nosso lugar. E é em nome dele que te oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as
as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou, como a flor, machucada no jardim, morreu por mim. Pensou em mim, me amou.